Eu sou André Nascimento, aluno da Estácio, do curso de Filosofia do terceiro período. E gravo esse vídeo para cumprir, para a realização de um trabalho da matéria de didática. Eu me recordo de um episódio, embora é importante ressaltar, essa é uma experiência que eu precisei fazer algum esforço, porque eu já tenho 49 anos, e já faz bastante tempo em que eu cursei o ensino médio ou ensino fundamental, especialmente o ensino fundamental. Mas eu me lembrei de uma professora de inglês, professora Simone, da escola Lauro Sodré, estava no sexto ano, na sexta série, como nós chamávamos na época, e ela agiu de uma maneira completamente diferente da professora da charge. Ela apresentou o conteúdo da matéria de uma forma em que a aula se tornou extremamente agradável, em que todos os alunos desejaram participar da aula, gostaram de participar da aula, e esse interesse com certeza fez com que este conteúdo, com que o conteúdo que a professora apresentou, se tornasse mais fácil a sua compreensão, tendo em vista que os alunos se envolveram completamente na aula. Houve uma demanda de alunos, né, com relação à aula de inglês, para que a professora nos apresentasse a tradução de uma música. E ela o fez. Ela, em uma de suas aulas, traduziu para nós, conosco, né, pontuando durante a tradução os conteúdos da aula que ele iria apresentar naquele dia. A música foi We Are the World, uma música que fez muito sucesso nos anos 80 e foi uma aula que eu posso considerar que foi inesquecível. E se houve uma aula em que houve uma facilidade grande, eu acredito que para todos os alunos da sexta série daquele ano, foi esta aula, porque a professora soube fazer com que houvesse uma identificação, uma relevância, né, da matéria, do conteúdo estudado com o nosso dia a dia, com a nossa experiência diária. Ou seja, o conteúdo foi útil para o nosso aprendizado e fez sentido, pois era uma música que com certeza todos os alunos conheciam e todos cantavam. Foi muito interessante participar desta aula. Se eu fosse pensar um tema para dar aula, se eu fosse escolher, eu escolheria direitos humanos. É um tema que eu acho fascinante e acredito que seja extremamente útil o conhecimento desse tema por todos. Até porque nós vivemos numa época em que muitas pessoas confundem direitos humanos com direitos de bandidos. E absolutamente não é. Bom, se ao trazer este tema para a sala de aula eu enfrentasse uma situação parecida com a da professora da charge, eu creio que eu elaboraria uma dinâmica de grupo. Eu iria dividir a turma em grupos, lançar temas sobre o conteúdo da matéria para discussão entre os grupos. Cada grupo teria
20 minutos para discussões, quer dizer, simultaneamente, né, os grupos teriam 20 minutos para discussões, e mais 10 minutos para que um representante de cada grupo apresentasse para a turma todas as reflexões sobre o tema. E ao final eu faria uma breve exposição sobre o tema geral, tentando dar uma visão mais ampla, né, sobre o tema e tentando conduzir os alunos para os fundamentos, né, os conceitos, né, que talvez não tivessem sido expostos por todos os grupos, fazendo com que o tema tivesse um encadeamento e uma concatenação que levasse à compreensão real do todo. Eu acho que eu iria aprender com os alunos, eles iriam aprender uns com os outros e todos iríamos aprender. E acho que essa seria a solução, o encaminhamento que eu daria, diferentemente da professora da charge. Com relação à avaliação, acredito que a própria exposição que cada representante dos grupos fariam sobre o tema já daria para sentir, daria para avaliar se o tema foi ou não de fato compreendido pelos alunos. Agora, o conselho que eu daria para mim mesmo para exercer com ética, dinamismo e didática a docência é de jamais esquecer que o aluno é um sujeito, é uma pessoa com capacidade de pensar, de raciocinar, de elaborar ideias, né, e de produzir conhecimento. E nesse sentido, seguir, né, e respeitar um direito que está previsto na Constituição. Assim como o professor tem o direito da cátedra, o aluno, como sujeito, como pessoa humana, também possui o direito à liberdade de pensamento. Que, aliás, o direito de cátedra é uma derivação. Então, nesse sentido, eu penso que esse é o conselho que eu me daria. Lembrar que, assim como eu, os alunos são pessoas que possuem dignidade própria e que possuem capacidade de pensar e de produzir conhecimento. E, nesse sentido, seguir o conselho de Horácio e do famoso Immanuel Kant. Eu acredito que a missão do professor é levar o aluno a pensar por si mesmo. E, nesse sentido, incentivar a cada um a desenvolver a noção de que eles não só podem, porque têm a capacidade como seres humanos, como sujeitos que são, mas que eles devem ousar saber, porque é o único meio no embate de ideias, em meio ao embate de ideias, que surge o novo conhecimento. Mais ou menos isso.